Olá, meu nome é João Mike e hoje eu vim apresentar para vocês uma aula tanto de redação para não só ajudar vocês na disciplina que vocês estão tendo, mas também que o Enem tá aí, né? E é muito bom a gente aprender redação para poder desenvolver nas provas futuras, tanto em vestibulares como o próprio Enem que está chegando aí. E interpretação de texto, que é uma das coisas que cai mais também em provas de vestibulares, como a prova do Enem. É muito necessário você aprender a interpretar o texto para responder possíveis questões que são sempre assim, na maioria das vezes. E antes de começar, eu só queria informar que meu estágio está sendo realizado na quarta etapa do EJA, na Unidade Escolar Alice Rocha, em São Julião do Piauí, que não é na minha cidade é Alegrete, eu estou fazendo estágio em outra cidade, na turma da professora Edna, que me deu total apoio para mim realizar o meu estágio. Eu gostei muito da turma, mas isso fica para o final, né? Os agradecimentos. Então, bora para a aula aprender um pouco sobre redação e interpretação de texto. Sabemos que a redação no Enem é uma das coisas mais difíceis e que os estudantes reclamam mais pela questão da dificuldade, pela questão de saberem escrever de forma correta, de pronunciarem as palavras de forma correta, de terem coerência no texto. Por esse motivo, eu vim ensinar para os alunos da Escola Alice Rocha, que estão cursando o EJA, na quarta etapa, onde eu estou realizando o meu estágio. Vou ensinar eles como fazer uma boa redação com coerência, discernimento, para tirar uma média excelente na prova do Enem, que a gente sabe que a redação é de suma importância na prova, praticamente metade da prova depende da redação, e que pode se tornar uma coisa impossível de se fazer, ou uma coisa muito fácil de se fazer, só é botar em prática e tentar se adequar a essas normas, a essa forma de escrita e tentar escrever o mais coerente possível para assim obter nota 1000 em uma redação. Primeiro precisamos entender o que é uma redação. Muita gente fica com medo quando vê a palavra, muitos alunos têm receio até do que será que eu vou conseguir fazer com minhas próprias palavras, com meus próprios pensamentos, com as minhas próprias ideias. Vamos lá. Redação é uma atividade presente na cultura civilizada desde a invenção da escrita e atualmente considerada um campo profissional e artístico na literatura, na produção de roteiros, na elaboração de relatórios e documentos, na publicidade e no jornalismo, entre diversas outras áreas. A redação é nada mais, nada menos que, resumindo isso aqui, como redigir um texto, você falar em um texto. É simples, claro e objetivo. E podemos ver que ela está presente em diversos locais, né? Artísticos, culturais, jornalismo, em tudo. Para tudo a gente precisa redigir para, assim, expor ideias, pensamentos. Vamos lá, tipos de redação. Existe a redação dissertativa, que a dissertação é um modelo de texto que serve para expor ideias e pontos de vista sobre um determinado tema nos vestibulares. Esse tema normalmente envolve algo relevante para a sociedade. Esse tipo de redação dissertativa é a mais comum nos vestibulares, tanto que é a do Enem, para ser mais específico, é a redação que está presente no Enem. Existem dois tipos de redação dissertativa. A dissertativa argumentativa, quando há a apresentação de uma tese e o uso de argumentos para convencer o leitor, que essa é a redação do Enem em específico. Redação dissertativa argumentativa, que é onde você vai expor suas ideias, as teses e propor argumentos na conclusão para solucionar possíveis problemas ou para melhorar algo de forma positiva. A dissertativa expositiva
é quando não há a preocupação de convencer, mas apenas de discorrer sobre o tema, utilizando dados consistentes para informar o leitor. Ou seja, que é mais uma redação concreta, de dados realmente plausíveis e que você tem certeza que é aquilo e que você quer convencer o leitor sobre determinado assunto, determinados dados específicos, de forma específica. Existe também a redação narrativa. O texto narrativo, ao contrário da dissertação, não tem necessariamente um compromisso com a realidade. Embora o formato possa ser usado para narrar eventos reais, costuma envolver personagens e ações fictícias, como no romances, contos e fábulas. Ou seja, não precisa ser algo concreto. Normalmente são histórias que o próprio desenvolvedor apenas narra da sua forma, para ser mais específico. E para construir uma narrativa são usados os seguintes elementos: um narrador em primeira pessoa, chamado de narrador-personagem, ou em terceira pessoa. O enredo divide-se em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Personagens podem ser principais, protagonistas e antagonistas e secundários. Tempo, cronológico ou psicológico. Espaço, ambiente físico, psicológico ou social. Então, a narrativa é brevemente você narrar uma história que pode ser feita tanto em fatos reais como fictícios, apenas da mente de quem está criando aquela redação. E também existe a redação descritiva, usada para descrever algo ou alguém. Esse tipo de redação tem o objetivo de criar uma espécie de retrato por meio de palavras. Para tanto, o autor parte da observação e das próprias impressões para reunir características físicas, como cores e dimensões, e psicológicas, como traços de personalidade acerca do que precisa ser descrito. Não é nada mais, nada menos que uma redação descritiva, é uma descrição que o próprio autor vai descrevendo e criando sua narrativa. Assim como as dissertações, os textos descritivos podem ser construídos a partir de diferentes abordagens. São elas: descrição objetiva. O texto foca em indicar características concretas, sem fazer juízo de valor, como nas descrições encontradas em dicionários. E descrição subjetiva. Nesse caso, o autor é livre para incluir expressões pessoais. Um exemplo disso são os textos literários. Então, a narração descritiva é mais para descrever, que pode ser descrito de forma objetiva ou subjetiva. Embora vários tipos de redação possam ser adotados pelas instituições de ensino, o texto dissertativo argumentativo certamente é o que aparece com mais frequência. Além disso, é o modelo adotado pelo Enem, Exame Nacional de Ensino Médio. Como eu falei, a redação dissertativa argumentativa é a que o Enem utiliza para inserir em suas provas com determinado tema para que os estudantes possam, além de expressar suas ideias, colocar fatos coerentes que eles já conheçam sobre o tema e assim poder fazer uma boa redação, que pode ser considerado o maior vestibular do nosso país, uma vez que é utilizado como critério de seleção tanto por faculdades particulares como por públicas. Por esse motivo, vale a pena dar uma maior atenção às características deste tipo de texto. Como vocês podem ver aqui, todos os tipos de escola utilizam e nas suas formas de aprendizado e de buscar ver como seus alunos estão obtendo êxito nos estudos, a utilização de redações em provas, em diferentes locais para ver o seu QI e sua forma de aprendizado. Bora lá! Bom, a gente já entendeu o que é redação.
e quais são os tipos dela que tem de redação. Então agora a gente vai ver como é montado a estrutura de uma redação dissertativa argumentativa. No caso, a redação que é feita no ensino nacional, no Enem. Bora lá. Ponto de partida do texto. A introdução. Gente, a introdução é onde você vai expor seu tema e expressar as pequenas ideias para serem colocadas no desenvolvimento. Ponto de partida do texto. A introdução apresenta a tese que será defendida no restante da redação com linguagem clara e objetiva. Você deve falar brevemente sobre o tema, indicando qual linha de raciocínio vai adotar na argumentação que se seguirá no desenvolvimento. É importante começar com uma frase de impacto que instigue o leitor a querer prosseguir com a leitura e não se estender por mais do que um parágrafo. Também é fundamental prezar pelo uso da norma culta da língua portuguesa e evitar frases longas. Ou seja, para você criar bem uma introdução, você tem que ser claro, objetivo, expor seu tema e as possíveis ideias que serão introduzidas no desenvolvimento. Mas isso de forma bem coerente. Na prática, digamos que não utilizar frases tão grandes para explicar determinada ideia, apenas seja claro e objetivo, porque você está apenas introduzindo o que será visto na sua redação, no corpo da sua redação para o leitor e quem está lendo e absorvendo as suas ideias e o que será expresso no desenvolvimento da sua redação. Essa é a introdução. Desenvolvimento. Essa é a parte em que você vai articular ideias para formar argumentos e convencer o leitor do seu ponto de vista. Para um desenvolvimento claro e organizado, o ideal é apresentar um argumento por parágrafo, de modo que a extensão do texto vai depender de quantos argumentos forem expostos. Como o desenvolvimento é dividido em vários parágrafos, é imprescindível que haja uma ligação entre eles. Ainda que foquem em ideias diferentes, o leitor precisa perceber que uma complementa a outra, conversando entre si e conduzindo o texto a uma única direção. Ou seja, no desenvolvimento você não pode sair do foco da sua redação, você tem que fazer os dois parágrafos tendo uma coerência, os dois envolvendo o mesmo assunto, porém com partes e ideias diferentes. Tipo, um parágrafo você vai falar de doce, o outro você vai falar de doceria, que é o lugar que vende o doce. É só uma ideia aqui, é só um raciocínio para vocês terem ideia. Exemplo, vocês estão falando da mesma coisa, são doces e doce e doceria, ou seja, vocês estão falando da mesma coisa, porém são assuntos diferentes, totalmente diferentes. Um vende, o outro é o produto. Então, mas os dois se interligam, porém são assuntos diferentes. Só uma ideia, não que isso vá cair numa redação. Então, o desenvolvimento é isso. São 2 a 3 parágrafos você pode fazer, com ideias diferentes, cada um deles, porém com a mesma coerência e o mesmo assunto que foi abordado na introdução. Porque o desenvolvimento são ideias que você desenvolve a partir do seu tema. E assim você cria 2 a 3 parágrafos depois da introdução para informar o leitor. O desenvolvimento nada mais, nada menos do que o corpo da sua redação. É ali que vai estar presente dados, possíveis ideias, possíveis pensamentos. E é isso, o desenvolvimento é necessariamente isso. A conclusão. Muita gente se perde na conclusão por questões de não saber concluir. É necessário você conhecer o assunto, principalmente, para você poder desenvolver uma conclusão clara, objetiva, com ideias e soluções que possibilitem o leitor ver que você realmente entendeu aquele assunto e está praticando e dando sua ideia de forma clara, objetiva, que realmente aquilo haverá mudanças com aquela conclusão. Depois do desenvolvimento, a redação dissertativa
A redação dissertativa argumentativa deve ser encerrada com um parágrafo de conclusão, que jamais pode incluir novos argumentos. O objetivo desse trecho é fazer um breve apanhado geral em que foi tratada e apresentada uma proposta de intervenção. Ou seja, você vai pegar tudo que você já escreveu no desenvolvimento e na introdução, vai fazer um apanhado geral, como falou aqui, e você pode expor ideias, buscar soluções e definir o que foi claro. Então, portanto, fulano fez isso, torna-se necessário fazer isso para mudar e ser mais coerente de forma positiva. Você vai dar o que você entendeu sobre, porém o tema é seu, não é nem a questão de entendeu, o que é proposto naquele tema e soluções para melhorar aquilo. Se você tiver feito uma redação sobre, por exemplo, a escassez de água, você vai dar soluções que possam melhorar isso, como o ser humano pode trabalhar de forma melhor para garantir que todos tenham água em suas residências. A conclusão nada mais, nada menos que isso. É buscar soluções, interpretar de forma correta aquilo que foi proposto e buscar intervenções e soluções para aquele problema. Requisito indispensável no Enem. A proposta de intervenção consiste em uma solução para o problema que foi discutido. Em relação a isso, vale ressaltar que a proposta não pode ser qualquer ideia vaga, mas sim uma solução viável e que leve em conta os direitos humanos. Ou seja, você tem que estar bem atento a essa parte dos direitos humanos. A sua solução tem que ser uma coisa que dá para fazer, realmente não pode ser uma coisa impossível de fazer. Tem que ser uma coisa bem coerente aquilo e que solucione aquilo não de forma fácil, mas que seja uma forma que seja possível ser inserida para resolver aquele possível problema. Não pode ser uma coisa extremamente impossível. Bom, esse é o final da redação. Agora eu vou pegar aqui uma redação de 2018 para a gente observar como ela foi feita e tentar destrinchar ela aqui para a gente ver como ela foi bem produzida. Ela é de 2018, é uma redação nota 1000, o tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, foi o tema do Enem de 2018. A autora é Thaís Seager Rushman da Costa. Ela escreve super bem, eu já li a redação, eu achei extremamente boa o ponto de vista dela. Provavelmente ficou de uma forma totalmente diferente a questão das linhas, quando ela estava escrita na folha do Enem, foi à mão, mas quando passa por Word muda muita coisa, né? Todo mundo sabe aí que muda o formato, muda tudo. Vamos lá, como ela começou a introdução dela? É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas. A exemplo de saúde, dos transportes e das relações sociais. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Tal personalização se observa também na divulgação de informações que, dessa forma, se tornam muitas vezes tendenciosas. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Vocês podem ver como o português dela é rico. Ela usa muito bem as palavras. Uma das frases que eu mais ouvi algumas pessoas falando é que, nossa, como tu usa bem a vírgula. Lá no comentário da redação dela. Realmente é muito perfeito a coerência, o poder de fala dela e como ela expõe os fatos da redação dela, né? É muito bonito a forma de escrita dela, realmente. Ela começou o desenvolvimento com... É importante ressaltar, em primeiro plano, de que
De que forma o controle de dados na internet permite a manipulação do comportamento dos usuários? Isso ocorre em grande parte devido ao baixo senso crítico da população, fruto de uma educação tecnicista na qual não há estímulo ao questionamento. Sob esse âmbito, a internet usufrui dessa vulnerabilidade e, por intermédio de uma análise dos sites mais visitados por determinado indivíduo, consegue rastrear seus gostos e propor notícias ligadas aos seus interesses, limitando assim o modo de pensar dos cidadãos. Em meio a isso, uma analogia com a educação libertadora proposta por Paulo Freire mostra-se possível, uma vez que o pedagogo defendia um ensino capaz de estimular a reflexão e, dessa forma, libertar o indivíduo da situação a qual encontra-se sujeito, neste caso, à manipulação. Como vocês podem ver, além dela expressar a ideia, né, dessa parte da internet sendo utilizada por pessoas, ela ainda cita aqui, como vocês podem ver, Paulo Freire, ela colocou uma citação aqui dele e ainda expôs a citação ao assunto, neste caso a manipulação. Ela foi bem coerente, além de saber muito sobre o tema, ela ainda citou uma fala, né, de um grande autor, né, que é muito conhecido, autor e escritor Paulo Freire. É bem coerente mesmo o ponto de vista dela. E ela estava bem por dentro do assunto, como vocês podem ver, né? Para ser tão... saber até uma fala como essa. No segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, ela já iniciou com: cabe mencionar, em segundo plano, quais os interesses atendidos por tal controle de dados. Essa questão ocorre devido ao capitalismo, modelo econômico vigente desde o fim da Guerra Fria, em 1991, o qual estimula o consumo em massa. Nesse âmbito, a tecnologia, aliada aos interesses do capital, também propõe aos usuários da rede produtos que eles acreditam ser personalizados. Partindo desse pressuposto, esse cenário corrobora em termo ilusão da contemporaneidade, defendido pelo filósofo Sartre, já que os cidadãos acreditam estar escolhendo uma mercadoria diferenciada, mas, na verdade, trata-se de uma manipulação que visa ampliar o consumo. Ela está tão por dentro do assunto que ela já citou outra citação aqui, ela já fez outra citação aqui sobre a Guerra Fria em 1991, sobre o capitalismo. Ela é uma leitora voraz, praticamente, porque ela está muito dentro do assunto e as citações dela são muito, muito perfeitas e muito bem adequadas. Realmente, nível nota 10. Por fim, a conclusão, que ela começou com a frase, a palavra infere-se. Bem, sabe? Vocês dizem minha cara que eu faço quando eu leio essas palavras tão lindas. Porque é muito bonito ver uma escrita tão linda. Infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação com aspectos educacionais e econômicos. Desse modo, é imperiosa uma ação do MEC, que deve, por meio da oferta de debates e seminários nas escolas, orientar os alunos a buscar informações de fontes confiáveis, como artigos científicos ou por intermédio da checagem de dados, com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes e, dessa forma, evitar que sejam manipulados. Visando ao mesmo objetivo, o MEC pode ainda oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas através de uma inclusão de base comum curricular, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Assim, observa-se
observa-se uma população mais crítica e menos iludida. Como vocês podem ver, a solução dela foi toda voltada ao MEC. Construir diversas coisas aqui. O MEC introduzir nas escolas o uso das tecnologias para os estudantes, para disciplinas que eduquem os estudantes. Resumindo, ela, além de destrinchar aqui e saber tudo sobre o assunto proposto, ela ainda deu uma solução muito, muito coerente, que é possível sim o MEC essas correções e problemas, né, com o uso da tecnologia e da internet serem corrigidas utilizando o MEC. Simplesmente perfeito o pensamento dela e a forma dela de pensar. E é isso, incrível de verdade mesmo. Ela tá de parabéns. Bom, gente, essa foi a aula de redação. Eu espero que vocês tenham gostado. Encerrando aqui, né, nossa videoaula sobre redação. Foi um prazer, de verdade, tanto participar com vocês dessa aula, como poder falar sobre redação, que é um assunto que eu gosto muito. E é sempre bom praticar, viu? Vocês pratiquem redação em suas residências, que só tende a melhorar cada vez mais o ensino de vocês e garantir que vocês ingressem em uma boa universidade. Bom, agora que a gente já estudou a redação, eu queria passar para um outro tema, que é a interpretação de texto. Eu preparei 7 dicas aqui para a gente entender um pouco sobre como funciona e como fazer uma boa interpretação de texto. Vamos conhecer primeiramente como funciona a interpretação de texto. É o elemento-chave para o resultado acadêmico, eficiência na solução de exercícios e mesmo na compreensão de situações do dia a dia. Além de uma leitura atenta e conhecimento prévio sobre o assunto, o elemento de fundamental importância para interpretar e compreender corretamente um texto é ter o domínio da língua. E mesmo dominando a língua, é muito importante ter um dicionário por perto. Isso porque ninguém conhece o significado de todas as palavras, que é muito difícil interpretar um texto desconhecendo certos termos. Ou seja, a interpretação de texto é você buscar de que forma aquele texto está falando, como a pessoa que fez aquela escrita quis se expor. E sim, vem recheado de palavras difíceis, muitas vezes bastante que você muda muito o foco, achando que significa uma coisa, mas realmente significa outra, ou outras você nem consegue entender a palavra, e por isso que fala aqui que torna-se necessário o uso de dicionário. Leia, entre as 7 dicas que eu vou lendo aqui devagarzinho com vocês, a primeira dica é: leia todo o texto pausadamente. O primeiro contato com o texto é muito importante. É nesse momento que você vai saber qual o assunto tratado e qual a posição do seu autor. Ou seja, quanto mais você lê e de maneira mais lenta, você consegue absorver mais aquilo e ver o que o autor está expressando, o que ele dá a entender naquela parte escrita. Leia devagar e sem interromper a leitura. Ou seja, leia tudo de forma vagarosa. E já pegando aqui na segunda dica, releia o texto e marque todas as palavras que não sabe o significado. Ou seja, releia quantas vezes for preciso, para que o texto se introduza na sua mente. Não adianta você ler uma vez e não entender o que está falando. Quantas vezes mais você relê o texto, para que você consiga entender cada vez mais que a ideia adentre a sua cabeça, mais fácil você vai conseguir interpretá-lo para colocar em possíveis respostas que peçam lá na frente. Agora que você já sabe qual é o assunto, na segunda leitura você
dará início a uma frase mais detalhada. Como você entendeu? A primeira dica é ler o texto pausadamente para você conseguir entender. Aí a segunda leitura, ela só vai melhorar ainda mais essa forma de entendimento. Na existência de palavras desconhecidas, anote em um rascunho ou sublinhe no próprio texto. Você pode ir marcando aquelas palavras que você não conhece, aquelas palavras que você acha que conhece, mas não sabe de certeza. E para você poder pesquisar depois, poder analisar o que realmente está escrito ali e se seus pensamentos realmente batiam com aquilo. É assim que você vai montando sua interpretação para chegar até um determinado local específico. Terceira dica, veja o significado de cada uma delas no dicionário e anote. Além de você entender aquilo para abranger ainda mais seu conhecimento, aprenda as palavras. Além de descobrir que palavra é, como funciona aquele tipo de palavra, qual o sentido, porque ela pode estar expressa no texto de uma forma, mas ela já pode ter outro sentido de outra forma em outro determinado local. Então aprenda as palavras, memorize-as. Consulte o dicionário e anote os sinônimos ou aplicações do seu sentido. Releia o texto substituindo as palavras desconhecidas por aquelas que você já conhece. Então, se você não conhece uma palavra e se você simplesmente acha uma palavra difícil e você sabe uma expressão dela ou ela conjugada de outra forma que possa ser mais coerente com o que você pensa, você pode sim substituir para você ir montando de forma cada vez mais eficaz a sua interpretação. Quarta dica, separe os parágrafos do texto e releia um a um fazendo o seu resumo. Você pode simplesmente pegar o texto, dividir os parágrafos dele, né, e fazer pequenos resumos para você entender o que cada um fala de forma simples, coerente e rápida. Separe o texto em parágrafos à medida que lê. Utilize um rascunho para fazer um resumo daquilo que leu. A partir daí, você está exercitando a sua capacidade em compreender a leitura. Resuma aquilo que leu. Agregar ao texto ideias precipitadas não demonstra concentração. E isso pode levar você a divagar no assunto e, inclusive, tirar conclusões erradas. Ou seja, torna-se necessário você ler minuciosamente o texto para você obter, além de você ler minuciosamente, você fazendo esse resumo, você obtém partes específicas minuciosamente, tornando aquela leitura mais fácil e de forma bem menor do que ele já é, se for um texto muito grande. Quinta dica, elabore uma pergunta para cada parágrafo e responda. Ler pode ser uma atitude passiva, mas quando você experimenta usar o texto fazendo perguntas sobre ele, respondendo e absorve melhor o texto, o teor de suas palavras e os seus significados. Nesse momento você poderá perceber que, afinal, ainda havia muita coisa para entender. Questione a forma usada para escrever, questione o motivo pelo qual o autor usou determinada forma para se expressar, qual teria sido a sua intenção para escrever assim e não de outro modo. Ou seja, o quinto é para você elaborar questões sobre o que cada parágrafo fala. Dessa forma você consegue respondê-las e introduzir ainda mais o texto à sua mente. E o sexto é para você questionar a forma e o modo que o autor usou determinada forma de expressão e qual o sentido daquela expressão ele quis utilizar. A interpretação de texto é meramente isso. Para você interpretar um texto, você vai precisar saber desenvolver isso, tanto na sua leitura como na sua escrita. É sempre bom se questionar sobre palavras não conhecidas para assim você obter melhor resultado
na sua interpretação, porque é uma das coisas mais pedidas em provas, tanto do Enem como em todo tipo de prova, vestibular, escolares. Na língua portuguesa pede-se muito a interpretação de texto, então torna-se mais que obrigatório você saber se desenvolver nessa área de interpretar textos. Bom, por último eu queria agradecer a toda a turma que me acolheu, a professora Edna, a diretora da escola que me ajudou bastante, a todos que se empenharam, além dos meus colegas de classe, como o Jeremias, o Janderson, que foi quem me ajudou a realização do meu estágio na outra cidade, quem fez o intercâmbio entre eu e a escola, para assim eu poder realizar o meu estágio com bastante coerência e boa coesão. E também agradecer à professora Fabrícia pela paciência, pela ajuda de sempre, que é uma professora bastante empenhada e que está sempre nos cobrando. Ela acha que a gente acha até ela chata, mas não, professora, a gente ama muito a professora. A gente sabe como é corrido a vida de um tutor e a cobrança dos alunos é sempre para obter o melhor da gente, que muitas vezes não dá certo, mas a gente tenta. É isso, muito obrigado a todos, viu? Beijo.